Rapaziada, querendo ou não querendo, não tem jeito, né? O fator Neymar, ele influencia demais na escolha do técnico da seleção brasileira. Na manhã desse sábado, saíram várias notícias em relação a isso. E esse é um dos principais motivos pelo Edinaldo Rodrigues estar esperando o Ancelotti insistir e não trazer o Jorge Jesus, que está livre no mercado, né? Jorge Jesus deixou o Al Hilal. E eu diria mais, cara. O Jorge Jesus, ele não é nem o plano B da seleção. O plano B é o Abel Ferreira. Se liga só no que o jornal Globo, através do jornalista Diogo Dantas, publicou na manhã de hoje. O fator Neymar pesa e Abel Ferreira ganha força para ser o plano B da CBF. Mesmo com Jorge Jesus livre no mercado. A demissão de JJ no Al Hilal já era esperada, mas a CBF não faz qualquer movimento. A resistência de Neymar é apontada pelos principais envolvidos como o principal entrave para o acerto. Com isso, Abel deixa de ser um plano C, ou seja, a terceira opção, e passa a ser o nome, a segunda opção, né, digamos assim, à frente do Jorge Jesus, em caso de negativa, mais uma do Ancelotti. A seleção brasileira não. Me corrija. O Jorge Jesus não, também não. Me corrija de novo, pela terceira vez, pela segunda vez. O Edinaldo Rodrigues, ele não tem vergonha na cara, né? Ele não tem vergonha na cara. Porque ele já tentou o Ancelotti uma vez, já tentou duas, já tentou três, e é toco atrás de toco. E não adianta, ele fica insistindo. Enquanto isso, a seleção brasileira vai perdendo tempo. O tempo vai passando. Na boa, cara, é porque no futebol não tem esse negócio de merecimento, né? Porque se tivesse, a seleção não merece ganhar o hexacampeonato, não. Eu vou torcer muito a favor. Sou pachecão, adoro a seleção brasileira, vou estar junto. Mas não merece, não, né? Uma zona do caramba que é isso aqui. Apesar que a AFA lá também não é nenhum exemplo de organização. E a Argentina foi campeã do mundo, né? No final das contas, cara, é uma competição curta. Tudo pode acontecer. Mas o capitão do Penta, o Cafu, ele falou sobre o Ancelotti na seleção brasileira, mas ele fez uma ressalva, tá? Se liga no que o Cafu falou, mano. Se Ancelotti for escolhido, ele será muito bem-vindo, mas somos o único país que venceu a Copa do Mundo 5 vezes sem precisar de um técnico estrangeiro. Cafu, mas as coisas mudaram, né, filho? As coisas mudaram. Sempre tivemos treinadores brasileiros. Não é que um estrangeiro não deva vir, mas eu apostaria em um brasileiro. Por quê? A Copa está a 1 ano e meio de distância. 1 ano e meio, não. 1 ano, né? Praticamente. Então eu daria uma chance para esse treinador brasileiro elaborar um plano capaz de vencer a Copa do Mundo. Dito isso, Ancelotti é um treinador fantástico. No Milan, ele foi um pai e um amigo e um irmão para mim. Ele também ajudaria a seleção. Bom, já saiu na imprensa aí que o Ancelotti... Quer dizer, a gente não sabe mais o que sai na imprensa, o que é verdade, o que não é. Mas que o Ancelotti tinha feito uma exigência à CBF que ele tivesse um auxiliar técnico que já tivesse sido ex-atleta, jogado na seleção brasileira e tudo mais. Muita gente falou no Cafu. Pelo Cafu já ter jogado com ele, ter sido treinado por ele lá no Milan e coisa e tal. Mas eu não sei não, cara. Depois dessa declaração do Cafu aqui, eu não sei se seria não. Mas o Cafu falou que ele colocaria um treinador brasileiro, né? Quem são os treinadores brasileiros que o Cafu gostaria que treinasse a seleção brasileira? Ele disse, Rogério Ceni ou Renato Gaúcho. Para esse pouco tempo, disse o Cafu, eu daria essa responsabilidade para um dos dois. Depois da Copa, decide se continua ou se contrata um novo treinador, para ter um trabalho com começo, meio e fim. Ou seja, ele gostaria que o técnico da seleção brasileira fosse Renato Gaúcho ou Rogério Ceni, né? Se agora para a Copa do Mundo, se não desse certo, se o Brasil não ganhasse, não performasse, aí sim, no próximo ciclo, ele contrataria aí um treinador estrangeiro, seja lá quem fosse. Enfim, opinião do Cafu. Eu não acho de verdade que o Rogério Ceni ou o Renato Gaúcho, eu acho que esses caras não têm condições de treinar a seleção brasileira, com todo respeito a ambos. Um, inclusive, treina o Fluminense hoje. E não é porque ele tá treinando o Fluminense que eu quero que ele saia, nada disso não.
Tá? Renato Gaúcho serve para a seleção porque ele vai sair do Fluminense. Não é nada disso, cara. O esporte brasileiro, o esporte olímpico brasileiro, ele só evoluiu depois que teve a chegada de treinadores estrangeiros. Até então, não tinha-se resultados expressivos. Era uma ou outra modalidade que você conseguia alguma medalha, alguma coisa, mas, no geral, o esporte brasileiro ele só cresceu depois da chegada de treinadores estrangeiros. Por que não no futebol? Por que ficar fechado a isso? O Brasil realmente está entre as 5... tem 5 Copas do Mundo. Tá entre as 5, não. A seleção brasileira é o país com mais conquistas de Copa do Mundo. Porém, há quanto tempo isso não acontece? 3 foram lá em 58, 62 e 70. Aí passaram 24 anos, 94. Se o Brasil não ganhar 2026, já vai ser o maior período sem conquista de títulos mundiais, pô. Sem contar lá atrás, por causa da Segunda Guerra Mundial, teve guerra, aquele negócio todo, né? Então, assim, esse vai ser o maior período sem conquista da seleção brasileira. Então não dá pra ficar fechado, porque tem que ser treinador brasileiro, tem que ser treinador brasileiro, tem que ser um treinador competente, capaz de voltar a colocar a seleção brasileira no nível competitivo. Porque hoje o Brasil não é mais competitivo, na minha opinião. O Brasil não consegue mais ser soberano aqui na América do Sul. E dirá uma Copa do Mundo. Tudo pode acontecer. É um torneio de tiro curto. Mas hoje, a seleção brasileira ela não é protagonista nem do próprio continente, quanto mais do mundo. Então, eu acho que tem que vir um treinador capaz de colocar a seleção como protagonista de novo, independente da sua nacionalidade. Acho que no Brasil não temos. Então, tem que ser um estrangeiro, tá? Essa é a minha opinião. Queria saber qual é a sua. Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.